alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo em paz? Vamos lá, falar um pouquinho mais sobre esses estados físicos da matéria. Vamos aproveitar para fazer algumas explicações finais, já revisando o conteúdo aí para a nossa avaliação diagnóstica, tranquilo? Então, a primeira parte importante é sobre os estados de agregação. Então, recordando um pouquinho lá, né, daquilo que a gente já estudou, se eu tenho um estado sólido, a agregação dessas partes, cada bolinha dessas está representando aí, né, uma molécula, elas estão bastante agregadas. Um pouco mais separadas, temos os nossos líquidos. E um tanto quanto mais espalhadas está os nossos gasosos. Ainda tem um quarto estado, não é, que a gente fala sobre o plasma, mas esse a gente vai deixar um pouquinho mais para frente. Então, bem agregado, nós temos o estado sólido. Um pouco menos agregado, líquido com fluidez. E o gasoso. Se eu aquecer esse gasoso, eu consigo chegar no estado de plasma, que a gente já vai discutir agorinha mesmo. Tranquilo? Então, esses três estados de agregação é como a matéria propriamente dita está agregada, ela está unida. Só que o importante da gente estudar isso é sobre as transformações. Então, nas transformações, a gente encontra esses estados físicos, só que com um enfoque diferente. Por quê? Uma vez que ele está sólido, ele pode se transformar e se transforma aí em líquido por um processo chamado fusão. Comumente, né, principalmente para a água, que acaba sendo aí, a maioria das vezes, o único abordado nesse estudo, mas não é bem assim, quando eu tenho a água sólida, eu tenho o formato de gelo. Aquecendo, né, nós temos o derretimento, formando um líquido que é a água líquida aí, que vocês conhecem bem. Aquecendo mais um pouco, tem a vaporização com a formação de gás, certo? Então tomar cuidado que não é somente a água que passa por esse processo. Todo objeto, né, toda matéria, ela pode ser transformada, sólido, líquido, gasoso e até mesmo plasma. Depende de quê? Dessa setinha aqui, ó, porque vai depender da energia que você fornece para esse sistema. Pensando nisso, a gente vai destacar duas transformações aqui muito importantes. A primeira dela é essa daqui, ponto de fusão. E a outra é essa ponto de vaporização aqui, também chamado de ponto de ebulição. Então, esses duas transformações aqui, nós vamos destacar para entender melhor. Tá? Só passando a visualização aqui para vocês. A ida, então, sólido para líquido, fusão, líquido para gasoso, vaporização. Caso coloque muita energia, você ioniza e forma processo de ionização, o plasma. Tem a recombinação para voltar. Agora voltando, né, para o gás. Depois, para o líquido, a condensação. E solidificação, voltando para o sólido. Tem uma trajetória direta, né, do sólido para o gasoso, algumas partículas têm essa capacidade, isso é a sublimação, e de gasoso para sólido, a deposição dessa matéria aí, tranquilo? Sendo que o caminho mais comum é realmente passar pelo sólido, líquido e gasoso. Bom, falando nesses dois pontos importantes aqui então, substância tem o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Lembra lá comigo, ponto de fusão é exatamente o ponto onde é que vai estar sólido passando para líquido. E o ponto de ebulição onde é que estará líquido passando para gasoso. Eu quero destacar aqui outros materiais, porque você está acostumado com a água e a gente vai fazer esse comparativo com a água usando a mesma pressão para todos aqui. Então a fusão ela acontece da água, né, a passagem do sólido para gasoso bem próximo de 0 graus Celsius, e a passagem de líquido para gasoso para 100 graus Celsius.
Tranquilo? Então isso daqui é o seu padrão e a gente vai usar para referencial, para entender direitinho essas outras substâncias aí. Se eu pegar uma escala, e aqui eu coloco, essa escala ficou muito feia, vou pegar uma escala bonitinha aqui. Se eu pego uma escala, outra escala, mais uma aqui, beleza. Então, se eu travar aqui, nesse ponto, em 0, então todos esses aqui, 0 graus Celsius. Vamos comparar 3 aqui legais. Oxigênio, vamos comparar o oxigênio, vamos colocar uma cor para o oxigênio de vermelha. Então o oxigênio agora é o vermelho. Vamos colocar um verdinho para o metanol. E vamos colocar um roxo para o alumínio. Tranquilo? Se eu utilizar a comparação, vamos comparar essa tabela aqui como ponto de ebulição. Começar pela fusão. Ponto de fusão e aqui o ponto de ebulição. Se eu colocar o oxigênio ele está a menos 218. Então, ponto de fusão, se aqui é 0, o menos 218, olha lá, ó, lá embaixo. Tranquilo? E o ponto de ebulição desse cara está um pouquinho acima disso. Ó. Isso aqui é menos 218, aqui é menos 183, está mais perto do zero. Então, está mais ou menos aqui. Então, esse é para o oxigênio. Agora, vamos ver o metanol. O que é metanol, professor? Metanol é um tipo de álcool muito utilizado aí, até como combustíveis para aeronaves, né? É um tipo de álcool, né? Nós não temos só o etanol que vocês conhecem aí. Então o metanol menos 97 o ponto de fusão, está bem próximozinho aqui. Já o ponto de ebulição dele está 64, um pouquinho acima aqui. Certo? E por último, o roxinho, o alumínio. Olha que interessante. O alumínio passa do sólido para líquido a 666. Já ele passa do líquido para gasoso lá em cima, tá fora de escala aqui, ó, mas vamos colocar, ó, 2000 e tantos graus Celsius. Certo? Então, qual que é a importância dessa comparação? Se eu for colocar água, vou colocar água de amarelo. Então, colocando a aguinha aqui de amarelo, nessa última, olha que legal. A água, então, passa a 0 graus Celsius pro sólido, do líquido, e do líquido para gasoso a 100. O verdinho aqui eu tinha colocado 64, então mais ou menos bem aqui, ó. Então, essa escala aqui é só para água. Então, compara comigo. 0 graus Celsius, eu preciso lá para o oxigênio, para 0 graus Celsius, esse cara ainda vai estar, ó lá, ó, ele vai estar extremamente gasoso, porque o oxigênio ele estará sólido a menos 218. Então, assim, para que esse oxigênio se torne líquido, ou melhor dizendo, para que ele consiga chegar lá no estado líquido, eu tenho que abaixar muito a temperatura, lá próximo do menos 218, certo? Já essa passagem do líquido para o gasoso, ela já está um pouquinho mais acessível, está aqui a menos 183. Tá? Ou seja, conseguir oxigênio sólido é uma coisa muito complicada, você tem que baixar muito a temperatura. Por isso que a gente tem ele aqui na atmosfera como gasoso mesmo. O metanol já é um líquido, a temperatura ambiente, e você tem aí esse metanol gasoso de 97 aqui para baixo, menos 97. Então essa escala negativa é importante para a gente destacar que nem todas as substâncias estão necessariamente de um jeito único. Então, dependendo da temperatura, e também da pressão, mas vamos focar hoje na temperatura.
dependendo da temperatura, a gente vai ter estados de agregação bem diferentes. E o alumínio, para fechar, olha que legal, ele só passa para o líquido se eu conseguir uma temperatura acima de 660. Então, para passar do sólido para o líquido, tem uma temperatura de 660, né? Tem que fornecer bastante energia. E se eu quiser ter alumínio gasoso, eu preciso passar para 2000 e tantos graus Celsius. Então, perceba que essa variação de temperatura tem tudo a ver com como a matéria existe. Tranquilo? Bom, terminando o nosso conteúdo desse segundo bimestre, nós temos a comparação entre o composto molecular e o composto iônico. Muito importante porque o composto molecular a gente destacou bastante, né, lembra que esse Mzinho aqui está destacando essa molécula desse tamanho, ó, 12 carbonos, 22 hidrogênios e 11. Né? De acordo com a última aula a gente falou bem disso. Então o composto molecular, a molécula em si, né, ela não libera carga. Né? Então elas estão no estado sólido próximo, como a gente já discutiu, só que quando entra em contato com a água, ela, né, se separa, mas não perde pedaços. Né? Então a molécula continua coesa. Por quê? Porque ela apresenta ligações covalentes, né, que a gente vai estudar lá no primeiro ano do seu ensino médio. Então, por hora, eu tenho que guardar que o composto molecular ele não conduz eletricidade. Por quê, professor? Porque ele não tem cargas. Né? Então, o composto ele não transmite essa eletricidade. Já no iônico, aí é diferente. Por quê? O contato com a água do composto iônico vai liberar essas partezinhas. E aí eu preciso guardar esses dois nomes importantes. Eu tenho os cátions, que são as cargas positivas, e eu tenho os meus ânions, que são as cargas negativas. Então, cátions, carga positiva, e ânions, as cargas negativas. Nesse caso aqui, o exemplo, cátion, o Na, e o ânion, o Cl-. Tranquilo? Já esse caso aqui de compostos iônicos, eles sim conduzem eletricidade, igual eu passei no vídeo na última aula, na aula passada. Tá? Então, o conteúdo para a nossa avaliação diagnóstica é bem tranquila mesmo. Então, nós vamos falar dos estados de agregação da matéria, vamos falar das transformações, foque na fusão e na vaporização, né? E também essa comparação entre os estados físicos da matéria. Eu não posso guardar que é só a água que pode estar líquida, sólida ou gasosa. Comum é nós vermos a água realmente, por isso essa importância, né, que a gente dá para a água, porque ela está no estado sólido, líquido e gasoso aqui na nossa atmosfera. Já não são todos os compostos que são assim. Tranquilo? E por último, né, essa diferença, composto molecular não conduz eletricidade porque ele não tem cargas. O iônico sim, ele tem cargas positivas chamadas de cátions e cargas negativas chamadas de ânions. Beleza? Um forte abraço para todos, bons estudos aí nessa reta final. Um abraço.